Boa tarde, galera! Tudo bem? Estamos aqui em mais um dia de gravação do nosso canal de Cabeça para Baixo. E aí a gente tá aqui, né? Vocês estão aí olhando... Que lugar é esse? Não é Cris Vermelhinha, mas as pessoas são as mesmas. A gente tá fazendo aqui um teste, né? Num formato novo, um formato complementar com aquilo que a gente tem feito no Estúdio Pode Ver, né? A gente tem aí já a nossa gravação, né? O nosso próximo episódio oficial marcado para gravar, que a gente vai falar sobre o empreendedorismo, né? A gente vai ter dois convidados aí bacana pra gente trazer esse bate-papo. E aí a gente teve uma ideia, por que não fazer um teste, algo complementar, que pode talvez ser uma ponte sempre pro que a gente vai trazer aqui pro nosso conteúdo principal, né? Então hoje a gente vai falar sobre realidade e ilusão. E quando a gente for lá pro estúdio Pode Ver, vocês vão entender qual que é a sacada que a gente tá tendo aqui, né? Com a Cris Vermelhinha e com a Adriana. Então a gente tá aqui para falar sobre a realidade e a ilusão e a gente pensar sobre a ótica, de onde viemos, né? Quando a gente fala dessa coisa de filosofia antiga, lá Sócrates e Platão, antes de Jesus, né? Todo esse pensamento que ele é contemporâneo até hoje, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, que a gente vai pensar nesses 30 minutinhos que a gente vai ficar aqui, de onde viemos, mas esse onde viemos, Cris, que aí vem com várias coisas que a gente estuda no dia a dia, nas academias, né, de faculdade, tudo que leva a gente a questões de ajuda profissional, todas essas coisas que a gente vai construindo, que é de onde vim, né? Onde me encontrei, aonde me perdi, né? O que isso significa, por que assim, por que comigo, por que não com o outro, e tudo isso que navega entre os sentimentos e as sensações. E é muito bacana quando a gente entende de onde a gente vem, né? Porque quando a gente fala de realidade e ilusão, as duas andam juntas, é uma construção. O que ontem foi uma ilusão, hoje pode ser uma realidade. E a realidade, ainda que não é palpável para mim, pode ser uma ilusão. Então é bacana a gente entender e refletir um pouco isso, que isso vai trazer muita luz aí para a próxima gravação que a gente for fazer ali, falando sobre o empreendedorismo. Porque quando a gente fala de tudo algo que a gente vai construir, a gente tem que ter o olhar lá da vaca esférica, né? Que aí a Adriana vai trazer aqui associando isso, tá, Adriana? Ok. Então, e também a Cris trazendo sobre esse olhar que ela tem, né? Além de ter o olhar vermelhinho, mas ter o olhar sobre a própria experiência ou coisas do tipo que a gente possa navegar nesse sentido. Para aí a gente construir como a gente veio construindo sobre a ótica da vaca esférica, da casca do ovo, aquilo que a gente trabalhou nas primeiras gravações, né? E você viu que trouxe bastante embasamento quando veio a Célia, quando veio o Antônio. Inclusive, Antônio, você não me escapa ainda em 2024, jamais, né? A gente vai lá pegar no pé dele e trazer. Igual em Undertale, né? Que trazia pelos cabelos. Vai ser difícil. Mas a gente vai pegar ele ainda. A gente traz qualquer jeito. Então é isso. Nesse sentido, eu queria porque aqui, pessoal, hoje não teve uma pauta organizada. A gente tá aqui fazendo exatamente esse teste aqui. Transformando a ilusão em realidade. E transformando a ilusão na realidade, né? Ou seja, a gente falar é bacana a gente vivenciar. Sim. Então hoje a gente tem uma ilusão que seria como que vai ser isso? Como que vai ser esse trabalho complementar que a gente vai fazer? Aí agora a gente está transformando numa realidade. O que é a realidade? É se expor, dar a cara a tapa, arregaçar as mangas e trabalhar. É Exatamente. o que a gente tá fazendo aqui, tomando água e comendo uns negocinhos aqui. Sim. De forma gostosa. Isso. Então, Adriana, traz pra gente o que isso
pode complementar ou se assemelhar com a ideia da vaca esférica? A ideia das vacas esféricas é aquela eterna coisa. Você tem a realidade promissora, acástica, né, quase verdadeira. Realidade verdadeira não é um pleonasmo, tá? Só pra gente esclarecer. E você tem a realidade construída na base da ilusão, na base daquilo que a gente tenta modificar em função das crenças que a gente possui. A realidade e a ilusão, essa curva que que cai pro lado errado, ela é baseada naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente tem de estofo, de embasamento, e que transforma, e que muda, e que esterça, como um carro sem balanceamento, que te puxa para um determinado lado, em função daquilo que você carrega na sua bagagem, aquilo que está no bagageiro do seu carro, né? Ele te puxa para um lado diferente, em função daquilo que você carrega dentro de si. É isso, bacana. E aí você vê que quando a gente pega aquela ideia, né, que você falou nas primeiras gravações, da vaca esférica, da coisa do ambiente, do pasto, eu preciso ali pôr mais alguns nutrientes ali para ela poder fazer o alimento dela, né, para poder compor toda aquela cadeia que a gente tem depois do leite, né, naquela ideia que a gente conversou lá bem no início do canal. Veja que essa ideia, essa metáfora da vaca esférica, ela vai totalmente de frente a isso, né? Por quê? Às vezes o homem tem a ilusão de ter o controle sobre o pasto dele, sobre o rebanho dele. Ele tem a ilusão de ter o controle. Basta vir uma chuva ou vem uma seca. Todos esses eventos que a gente tem passado, né, desde o meio do ano para cá, que mostra que o homem não tem o controle sobre isso. Sim. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais tecnologia, por mais funcionário ou coisa do tipo, recursos que ele possa ter, ele não vai ter o controle de cessar qualquer coisa que possa afetar a estrutura do rebanho dele. Então, quando a gente olha a vaca esférica, quando a gente fala da personalidade, quando a gente traz isso para a vivência humana, né, para nossa vivência, é a mesma coisa. Então, o que o homem passa a ter que fazer? Por exemplo, o governo tem as suas estruturas aí, as suas autarquias, como a Embrapa, que são recursos, né, são instituições que procuram estudar formas para melhor se adaptar ao ambiente. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, a gente procura formas e recursos para se adaptar ao ambiente. E aí, deste ambiente que a gente está aqui falando hoje, seria a realidade e a ilusão. De onde viemos, né? Ou seja, quando a gente tem lá grandes filósofos falando e refletindo filosoficamente sobre a verdade, sobre a realidade, sobre a ilusão, é exatamente algo que começou a ser pensado ainda lá nos primórdios, antes de Jesus Cristo, que começou a vir pessoas com certo grau de intelectualidade para raciocinar e pensar e trazer o que a gente tem hoje. Né? Então a gente tem que pensar e continuar nesse sentido. E aí em todos os lugares que a gente estiver, a gente tem que trazer um pouquinho da vaca esférica, sim, né? Sim. Pensando que todo o ambiente ele não vai se adaptar a nós e nós não vamos ter o controle sobre ele. Mas a gente precisa entender qual é o recurso que a gente vai se utilizar para estar nele, da forma que ele tiver. Ou seja, como que a gente vai fazer para estar dentro de um processo natural. Mesmo que a gente possa criar situações, cometer situações que criem o caos. Mas como que a gente pode viver e conviver com esse caos? É isso que é importante, né? Então, eu acho que isso complementa muito a coisa do que a gente vem falando. E aí, o que eu queria perguntar, assim, pra Cris, né? Na nossa última gravação, você trouxe um tema bacana, né? E aí teve lá aquela que eu me lembro que você fez a leitura do Kant, né? Foi do Jung. Kant, do Jung, né? Eu acho que é um processo, é algo que se complementa, né? Sim. Nesse sentido.
quando a gente pensa no Jung, ele fala da luz e da sombra. Sim. Né? Nós somos, né? Luz e sombra. Nós somos luz e sombra. E aí e é bacana que nesse sentido ele se conecta totalmente com a questão da realidade e da ilusão, né? Sim. Nesse sentido, o que você falaria um pouco disso, assim? Então, não sei se eu vou responder, né? Sim. Mas eu acho que o indivíduo, enquanto indivíduo mesmo, né? Quando a gente começa a ter um olhar para si, um autoconhecimento mesmo, a gente busca se conhecer nesse sentido de o que eu sou, como eu sou, o que eu penso, qual que é a minha essência, né? O que eu quero para mim, né? E eu acho que entra um pouco disso. O que é a minha realidade? Isso. Né? É buscar a sua essência, né? Ver o que você gosta, o que você sente, o que faz sentido para você realmente enquanto pessoa, né? O que você busca, né? Se é uma pessoa que, por exemplo, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de uma boa leitura. Então, às vezes, é sobre isso, né? Onde eu me identifico? Eu gosto de ler, né? Eu gosto de fazer trabalhos manuais. Então, a partir do momento que você vai se conhecendo, né? Você vai identificando quais são o que é luz para você. Isso. Né? O que te faz bem. O que é a sua sombra, né? O que dói, né? Onde você às vezes não se encaixa tanto, né? E o que você às vezes até tem que melhorar em si. Exatamente. Né? Porque se você não identifica a sua sombra, né? Você não consegue melhorar às vezes. Você precisa desse contato. Você não identifica a sua sombra porque você está na ilusão. Sim, e quando você isso. passa a identificar ela, você começa a viver numa realidade e você começa a transformar isso, né, Cris? E aí a gente pode pôr outra palavra também, né? Amor, se não é pelo amor, é pela dor, né? Justo. Porque se você não consegue identificar, né, aquilo de uma forma branda, tranquila, é pela dor, né? E olha que bacana que você falou. Alguém pode te apontar isso. Exato, é exatamente isso que eu ia falar agora. Também. Pelo amor e pela dor, e a gente tem que entender que esse amor e pela dor, ele vai ser sempre relacional. Porque a gente está falando aqui de realidade e ilusão, ela nunca vai ser só. Porque a gente vai superar esse desafio, assim como foi ao longo da história dentro da filosofia, foi sempre relacional. Não é à toa que a gente tem as guerras, não é à toa que a gente tem as conturbações, mas também que a gente tem as evoluções dentro do amor, né? Como a gente tem muitas pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa, muitas pessoas que têm obras excelentes, grandes, de conexão das pessoas, de multiplicação dessa realidade positiva, dessa luz, comparando ao que você trouxe lá quando você trouxe aquela reflexão, né? Aquela frase. Sim, enfim, eu não lembro agora. eu também não lembro, mas aquela fala do Jung, né? Que é um psicólogo assim contemporâneo, é um psicólogo que mudou assim praticamente a literatura nesse sentido, né? Não sou da área, mas nem sigo muito ele hoje, mas sim, não, mas assim, é porque a gente vê muitas pessoas falando sobre ele, né? Ele é muito bom. E ele sempre traz esses dois pontos, que é o positivo e o negativo, Sim, né? Que a gente tem em tudo que a gente estiver na vida, sempre vai ter o positivo e o negativo. E esse positivo e negativo é o que sustenta o desenvolvimento transformando a ilusão numa realidade. E aí quando você colocando a luz sobre a sombra, significa a gente entender essa realidade, né? O que a gente pode errar, o que a gente pode acertar, até onde a gente pode ir, tudo o que vai de encontro à questão da relação humana, de uma ou mais pessoas, né? Entender que aí em sociedade. Vivendo em sociedade. Grupos, e isso se expande para outras coisas. Respeito, educação, né? E aí vai. E aí a gente cresce. Quando a gente cresce nesse prisma, significa a gente ver a realidade, não aquela que é só pra gente, mas ver aquela realidade que traga o equilíbrio. Sim. É sobre isso que a gente está falando. Na vida, a vida está mostrando isso pra gente. Tudo que o planeta está mostrando pra gente, na verdade é isso, viver em equilíbrio. E equilíbrio é uma junção de todos esses pensamentos que a gente vem trabalhando aqui no De Cabeça para Baixo, né?
E aí, Adriana, Diga. ainda dentro da vaca esférica, quando a gente fala dessa palavra equilíbrio, né? E aí você trouxe pra gente essa coisa da vaca esférica, enfim. O que significa o equilíbrio dentro desse contexto e dentro dessa metáfora da vaca esférica? Pois é, se você tem lá, eu vou até pegar mais frases de vocês aqui, o pelo amor e pela dor, né? O pelo amor é quando você conhece a si mesmo, quando você sabe da sua verdade, você segue na linha reta. Quando você está na dor, você está na ilusão, você está baseado no conhecimento que se tem, né? Não é uma culpa, não é um problema, mas é o conhecimento que a gente tem do mundo que talvez não seja suficiente para reencaixar essas duas curvas. Então você cai uma expectativa dentro da ilusão. Bacana. Né? E dentro daquela ilusão, eu acredito, sei lá, que o coelhinho da Páscoa existe, vamos supor. E a gente sabe que não, mas aí você vive como se aquilo existisse. É um pouco disso que eu tô querendo colocar, né? Colocando nessa linha de amor e dor, e aí a gente tem a questão do equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? O equilíbrio seria voltar para a linha normal, para a linha reta, tá? Só que o equilíbrio, tem dois tipos de equilíbrio, que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, né? O estático eu tenho aqui o copo e ele tá parado, então eu tenho um equilíbrio estático e ele não vai cair, eu tô me mexendo, mas o copo não está se mexendo. Então tá. Só que a gente vive em equilíbrio dinâmico. A gente está sempre em movimento e tentando, como descendo a ladeira, desembestado abaixo, tentando não cair. Da avó Catarina. Oi, Marco Velho. Descendo do Marco Velho, a avó Catarina. Saudações. E descendo aquela ladeira desembestadamente e você tenta não se machucar nesse movimento. Então, o equilíbrio é tentar, a cada passo que você dá, entender a razão, o motivo e o formato daquele passo. Por que eu dei esse passo? Por que eu não fui um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá? Por quê? Porque eu tenho conhecimento só de que nesse momento tem que pisar do lado de cá. Mas agora eu tenho conhecimento que eu tenho que pisar para cá. E aí eu piso e dá errado, e eu me arrebento, aí eu volto, encaixo na curva, saio da curva, volto para a curva. A questão do equilíbrio é tentar entender os motivos da ilusão, entender o que está por detrás, da nossa mente, das ideias que a gente tem, para tentar não cair e voltar para o seu caminho original. Ou seja, seguir a sua essência e não seguir uma máscara social, resumindo, né? Então a gente tem, quanto mais perto da essência está a sua máscara social, mais na linha reta você está. Quanto mais distante da sua essência, a sua máscara social está, mais vazio interno, mais curvatura para a sua reta, né? Não é tão errado dizer assim, não. Mais curvatura para a sua reta e mais fora do eixo você tá e mais arrebentado na ladeira você fica. E bacana que você falou uma coisa e me trouxe aqui uma reflexão rápida, né? A realidade não é algo que as pessoas constroem pra gente. Digamos assim, né? A gente sempre que vai ter que estruturar ela. Sim, né? Ela é função da... Agora, a ilusão não. A ilusão nem sempre é só a gente que constrói, claro. É sempre a gente que constrói. É sempre. Tudo que são os nossos acertos, os nossos erros, são consequência dos nossos atos. Por isso não tem que ter mimimi e a gente tem que assumir o nosso BO. Isso aí. Beleza? Isso mesmo. Porque se a gente não assume, alguém vai entregar o que é nosso pra nós. É assim que a vida funciona. Só que nesse processo da ilusão, alguém pode me envolver no que eu posso achar uma realidade, mas é algo que pode estar maquiado, né? Então, por exemplo, eu fui lá e dei uma injeção na nuvem para não vir chover, né? Igual já fizeram muitas coisas aqui em São Paulo. Isso é uma ilusão, não é uma realidade, justo. né? É uma porque de manipulação. repente eu posso mandar uma água que não seja natural para o que a gente precisa. Isso, e acaba com todo o pasto lá da vaca e a vaca vai parar de rodar. Vai pro brejo. Aquela vaca que o Anderson deixou de labirintite pra gente, ela parou disso. Porque deram uma ilusão pra ela que não é condizente à caminhada dela. Aí só pra finalizar, o que eu quero pôr a gente também tem que trazer um aspecto, né? Quando você falou do equilíbrio estático e do equilíbrio em movimento, a gente tem que parar pra pensar que eu posso estar aqui, ó, onde a gente tá tudo estático. Vem um terremoto lá, vai e vai pro pau. Mas aí é que tá.
você tem lá uma estrutura que te faz determinadas propagandas, vamos chamar assim, e gera um monte de possibilidades de ilusão. É disso que você está falando, também. né? Também. Isso é todos então, os aspectos. a ilusão que eu estou criando para mim é baseada naquela imagem que eu estou recebendo. De novo, é função daquilo que eu conheço. Mas aí, o grande pulo do gato é descer um nível nesse negócio, afundar um andar 10 que seja, e entender por que eu acredito naquilo. Será que é mais fácil eu acreditar naquilo? Será que fica menos caro energeticamente, assim, eu vou gastar menos doloroso, ou mais confortável, ou mais... Não tenho que me esforçar tanto. Mas sabe os 3 porquinhos? É o primeiro porquinho da casinha de palha? Vou fazer de palha. Entendeu? Pra quê? Aí vem o lobo, já sabe, né? Então, assim, por que aquilo é tão atraente para mim? Por que essa facilidade é tão atraente para mim? Então, é preciso olhar o que está por detrás, sempre. E aí você volta a entender e a se unir. Próximo à sua essência. Próximo à sua essência. Porque nisso que você falou, quando a gente não observa isso, é onde vem as dores. Justamente. Onde vem os tombos, as porradas da vida. Sim. Né? Ou quando alguém entrega o que é nosso e aquilo dói. Né? Então, assim, quando a gente perguntou aqui no início de onde a gente vem, é nesse sentido. Porque a gente, historicamente, as coisas são construídas, né? A educação mesmo não é nada que, teoricamente, a gente tem a liberdade de buscar. A gente tem um acesso a algumas coisas, limitados a uma vertente, a outra vertente, não importa. A humanidade, desde que a humanidade é assim que funciona. Mas chega algum momento da vida que a gente tem que tomar responsabilidade, como a Adriana sempre fala, tomar posse, para que a gente pega o guia, né, da nossa vida e comece a guiar a nossa vida, para que a gente tenha os impactos negativos, ou seja, menos ilusão dentro do nosso processo e que a gente tenha mais realidade. Porque quando a gente, e assim eu entendo, né, quando a gente absorve, quando a gente toma posse da nossa realidade, aquilo que era ilusão ou que pode ser um sonho, a gente pode transformar em realidade. Porque a gente passa a enxergar e a entender as possibilidades. Quero ser rico, um belo empresário de sucesso. Se eu viver na ilusão, pegando empréstimo no banco, é uma ilusão. Eu vou ficar amarrado ao banco, eu vou estar limitado. Agora, se eu tenho uma realidade de eu me organizar, de me planejar, de sair daquela coisa, eu sofro. Vai sofrer para criar casca, igual a tartaruga. Vai ficar pesado até ficar leve. E aí você vai voar e vai ser um grande empresário de sucesso. Mas a caminhada sempre é sua. Sim. Ninguém vai te dar receita de nada. Ninguém, ou seja, a realidade não vai ser dada por ninguém. Não, porque é uma escolha sua. É uma escolha sua. Como que eu vou definir o que você vai viver? Que é melhor pra você. Não tem como. Só desde você. Em todas as famílias, desde que mundo é mundo, isso não acontece. Aqueles pais que diriam: olha, filho, você vai ser advogado, você vai ser médico. E o cara, sei lá, tava fazendo arte gráfica, tava fazendo quadro, trabalhando de ator num teatro. Era uma vertente totalmente diferente. A gente vê isso historicamente, né? Muitas pessoas que trabalham nessa área artística falam sobre isso. Porque né? tá na essência Porque dele, tá na essência, né? Então, assim, a gente tem muitas ondas que mostram isso pra gente, né? E aí é bacana quando a gente faz essa reflexão, quando você trouxe de Yang, quando você traz a questão da vaca esférica, que mostra que aquilo tudo que a gente vem brincando aqui, que a gente vem traduzindo de uma forma leve, tem um contexto de realidade, tem um contexto de observação. Porque não precisa ser extremamente técnico, não precisa ser estruturado. Uma coisa leve, a gente já vai se conectando com as verdades da vida, né? Isso aí. Isso mesmo. Isso mesmo. O importante são as leituras que nós fazemos de nós mesmos. Isso. Né? De onde eu venho, né? E o que eu quero pra mim? De que forma que eu quero pra mim? Né? E o que eu planejo, que caminho eu planejo seguir para conquistar tudo isso. Exato. Que aí esse caminho que eu planejo é onde eu estou.
né? O que estou fazendo, igual a Adriana colocou, né? O que estou fazendo, como nesse processo do equilíbrio, como que eu estou buscando o meu equilíbrio, né? Como eu estou procurando superar as minhas barreiras, as minhas dificuldades, né? Isso é acadêmico, inclusive. Todas as áreas de ensino trazem esse tipo de conhecimento, né? Hoje a humanidade está repleta de conhecimento e de possibilidades da tomada de posse, como a Adriana fala, né? E aí, assim, quando a gente faz essa analogia, né? Realidade, ilusão, equilíbrio, né? E outras coisas que a gente condensou aqui, né? O quanto isso é produtivo, o quanto isso está no nosso dia a dia, sabe? É uma reflexão que eu sempre trago até para mim, o quanto isso está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. A tradução do que você está perguntando é o quanto a gente vive de verdade. Porque fazer essa busca, se reencaixar e buscar aquilo que você quer, e você quer fazer uma coisa que não precisa ser só uma também, uma carreira só não, tá? Pode ser várias, por que não? Né? Sim. Mas isso é o quanto você experimenta ser si mesmo. Né? Então, quanto mais a gente vai no automático, vai atendendo expectativa das outras pessoas, respondendo checklists, correndo atrás de um ginásio que vira um colegial, sou do tempo do ginásio, tá? Do ginásio, do colegial que vira faculdade, que vira emprego, que vira cargo, que vira promoção e que vira, e quando eu me aposentar e chega lá não aposenta porcaria nenhuma. Então, você tá sempre na expectativa e não viveu. Então, o quanto está na nossa realidade depende da escolha que a gente faz. Se a gente quer viver ou se a gente quer ser vivido, se eu posso usar uma voz passiva aqui. Né? Se passar na vida como um personagem ou como efeito manada? Dentro do efeito manada, como um personagem, só mais um figurante da minha vida. Eu quero ser protagonista ou figurante. Isso. Né? Exato, são as escolhas. E aí, isso, protagonista... E figurante. Sim. Figurante, ilusão e protagonista na realidade. Na realidade, isso né? Mesmo. Não é? Olha que Legal. bacana. Então, e aí isso é pra complementar, então, sem ser antagonista de si mesmo. Porque tem sempre o herói e o vilão, né? E o povo que fica passando atrás pra completar a cena, né? Ser o povo que tá passando atrás não é nada de errado. Mas agora, toda hora... Não dá, né? Você não consegue ser só mais um ali. Você e a árvore é a mesma coisa, não é legal. Ser o bandido que tá sempre te sabotando também é complicado. Só que ele é necessário. É o bandido dentro de você, por exemplo, que faz com que a sua sombra, que faz o cara da luz acordar e se mexer, porque também ele vai ficar no castelo com as pernas pra cima sem fazer nada o dia todo. Se não tiver um bandido. Vai se tornar o bobo da corte em algum momento. Ótimo, exatamente. Se ficar só na ilusão. Né? Se ficar só na ilusão de que eu sou bom, já tô pronto e não faço mais nada. Vai se tornar o bobo da corte e o outro reinado vem lá e derruba o seu reinado, acabou. assume tudo e você vai ficar lá no corriguinho depois do muro. Vai ficar lá. Depois da ponte levadista. Ou no calabouço. Acorrentado no calabouço. Ou pra forca. Então, gente, é isso aí. A gente fez um trabalho complementar que é isso, né? Aí eu vou deixar os recadinhos. Pois não. Acessem o nosso canal de cabeça para baixo, siga e curte. Isso. A gente tá no Instagram, de cabeça para baixo oficial. A Adriana tá cuidando Vai de ficar uma outra, legal. vai ficar Aguenta aí. legal, Espera aí. né? Pode deixar um oizinho, um comentário. Um comentário. Oi pra gente que a gente responde. Se tá de acordo. Aí também Sugestões, as sugestões, né? bem Participar, legal. né? Interagir, pode. né? Isso, Sugerir. Faz o que pode. Sugerir Temas. papos, né? Isso, E até quem participar. se interessar, às vezes querer participar, né? por De que alguma não? coisa, É aí, querer trazer uma ideia, né? é. A gente pode ir lá pro estúdio Pode Vir, né? Sim. Que é lá do Que nosso nós vamos voltar. amigo Anderson lá, a Lana, Isso. enfim, a Rafa, o Rogério.
que a gente vai estar lá agora em outubro, até o final de outubro a gente vai estar lá. Isso aí. Sim. E aí a gente vai falar sobre empreendedorismo. Vamos ter 2 convidados. O Antônio é um que a gente vai puxar antes de dezembro, ele vai estar com a gente também, o nosso amigo Antônio. E aí também dá o recado, né, pro pessoal que quer ou conhecer lá a nossa instituição, que a gente procura aqui da Voz, né, que é o Recanto de Interlagos, né, a gente tem a participação da Célia, que é uma das responsáveis lá da instituição. A gente fez um bate-papo com ela, né, Cris? Sim. Que a Célia veio falando Dos dos trabalhos, dos cursos. altruísmo, né, da caridade também, Isso. né? Sim. E aí foi um bate-papo bacana, né? Então quem quiser, né? As pessoas que talvez, né, mais próximas da gente, né? Sim. E quiser conhecer lá, pode procurar a gente pra conhecer ou procurar a Célia. Tem o site do Recanto, Sim. né? Então Tem o Insta. tem o Insta, Face. tem o canal, né? Um canal que tem as palestras lá de todos os estudos que são feitos lá na casa de segunda-feira, que é o Recanto de Interlagos. Conhecimento. Então acessem lá, também tem a página que tem as preces e vibrações. Então é uma instituição que tem várias atividades. Quem quiser participar, entra lá no contato. A Adriana vai pôr aqui o telefone, vai estar aí no rodapé da imagem. Na descrição do vídeo, é isso. Na descrição do vídeo. Também agradecer o Anderson, né? De toda essa caminhada que a gente vem tendo aí no Estúdio Pode Ver. Então, quem também tiver um sonho de fazer algum trabalho parecido com a gente, que tenha propósito, que tenha luz, vai lá, procure o Anderson, faça o seu projeto e vai fazer esse trabalho, né? Vai lá tomar um café. E também queria pedir licença para vocês para divulgar um canal de uma amiga minha, que é a Raquel Sampaio. É um canal que ela tem que chama Papo de Mulher ou Papo Feminino. Tá? Aí a gente vai deixar a tarjetinha, que ela faz um trabalho muito parecido com a gente, mas voltado nessa coisa da mulher, faz bastante papo nesse sentido, né? Então eu achei bacana, então tomei a liberdade, peço licença para vocês, que isso não estava combinado, mas para divulgar, né? Eu acho que a gente tem que dar voz para trabalhos que tem esse objetivo, né? Que tem essa forma de passar algum conhecimento, para que a gente possa ver coisas de qualidade na internet, no YouTube, que é o nosso caso. Então é isso, pessoal. Então a gente encerra aqui esse bate-papo da realidade e da ilusão. Agradecemos a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.